Rapidamente, sobre contratações, né? Hoje o Marcos Antônio está mais próximo e o Claudinho continua difícil, tá? Continua difícil a negociação com o Zenit e o Flamengo já começa até a pensar em outros nomes, tá? Não sei que nomes são esses, não tenho essa informação. A única informação que eu tenho é que eles já começam a pensar em outros nomes diante da dificuldade. É uma diferença de acerto financeiro entre o que o Zenit quer e o Flamengo oferece. E o Zenit não tem ainda o jogador para a função do Claudinho. A ideia dos russos é trazer um jogador, caso venha do Claudinho, que possa ocupar a sua posição. O rapaz é titular do time, joga todas as partidas, se destaca, ou seja, é como se o Flamengo fosse obrigado a vender, sei lá, o Pedro hoje, ou sei lá, o De La Cruz. Você vai ter que vender o cara. Não quer vender. Vai vender por quê? Tem que chegar alguém com muito dinheiro. Por que o Zenit vai vender o Claudinho? Né? Claro que o jogador pode fazer uma pressão para sair. Isso sempre pesa bastante. Mas não é o único fator que vai definir essa questão, se ele fica ou se ele sai. Mas a contratação segue um tanto quanto complicada. Ô, Mauro, vou com você ainda. Sobre essa enquete, você acha que o Flamengo precisa de reforços? Olhando o mercado que vocês estão fazendo, Botafogo forte, Palmeiras indo forte pro Cruzeiro, então nem se fala. Eu acho que o Flamengo já tinha um time forte, contratou 3 jogadores no começo da janela, né? Quem contratou jogadores como o Flamengo? Contratou mais de 30 milhões de euros em reforços. Vinha, Léo Ortiz e o De La Cruz. De La Cruz pagando multa rescisória de 15 milhões de dólares ao River Plate. Acho que o Flamengo já fez uma janela muito forte. Agora precisa de um lateral direito. Seria bom contar com mais um homem de meio campo, né? Existem algumas carências no elenco para você manter ali um determinado nível, né? Mas o Flamengo já fez uma janela forte. Né? É diferente a situação e não dá para ficar comparando com o SAF, né? O Cruzeiro mudou de dono agora, resolveu abrir o cofre. Esse negócio de SAF é assim, né? Os caras vão lá, muda, sai comprando, o mercado regulamentado. Qual a sua receita? Tem fair play financeiro? Não tem, é uma farra. É uma grande farra. Eu trago o jogador, coloco aqui, jogo para o meu time no exterior se eu quiser, faço o que eu quiser. É assim que funciona. Não dá para ficar comparando. Né? Acho que o Flamengo precisa de algumas contratações, sim, mas não acho que seja uma situação desesperadora, não. Pelo contrário. Acho que tem que ser feito com calma. Eu sou radicalmente contra essa ideia, de muita gente defende. A contrata, tem dinheiro, vai lá e contrata. Foi assim que os clubes se endividam. Vai lá e contrata, vai lá e contrata. Não, não é assim que a banda toca. Você vai lá e faz uma proposta. Se a proposta está acima daquilo que você propõe pagar, aquilo que é razoável dentro do seu fluxo de caixa, então você não contrata. Paciência. Se for assim, pô, vai contra. Pô, futebol brasileiro sempre foi marcado por isso. Agora, as SAFs elas trabalham no universo paralelo, em que faz contratações, independentemente de ter receita ou não. Você não precisa provar nada. Eu contrato um jogador de um valor X, mas o outro. Também a receita é desse tamanho, e daí? Não tem problema. É um mercado desregulamentado. É uma grande bagunça. Uma bagunça que faz com que quem se organizou, quem trabalhou para se organizar, é meio otário nessa história. É meio otário. É só você pegar, virar SAF e tal. De repente também, a SAF tem um risco. O sujeito pode ir embora, pode parar de brincar de dono de time, pode achar que não está dando lucro e desfazer o negócio. Tudo isso pode acontecer. Mas no intervalo como esse, o time pode ganhar um campeonato importante com uma grana que ele não tem, com um time que ele não consegue gerar receita que banque aquilo. Então o Brasil está na contramão do mundo. Se o fair play financeiro existindo na Europa, ainda assim existem brechas que vira e mexe são exploradas, é o Manchester City, que tem uma série de acusações de ter violado o fair play financeiro e os ingleses enrolam, até hoje não resolveram nada. Né? Até lá acontece esse tipo de coisa. Né? Imagina no Brasil o mercado desregulamentado. É um paraíso para esses donos de vários clubes ou para quem quer brincar de dono de clube de futebol. Enquanto tiver dinheiro, tiver interesse, até o dia que o cara não quiser mais. Não dá para competir pensando dessa maneira. Tem clube de futebol como Flamengo, como Palmeiras, tem que competir nesse mercado dentro daquilo que ele pode fazer, com muito mais, numa situação muito mais sustentável, né? Ou seja, não depende basicamente de alguém que chega turbinando e que pode ir embora, ou que pode mudar de ideia a qualquer momento. É uma diferença fundamental. Palmeiras não é esse caso, mas o Botafogo está forte no mercado, o Cruzeiro também fortíssimo no mercado, com apoio da SAF e tal. O Mauro falou sobre não tem um substituto para o Claudinho, sei lá, vou falar um nome aqui, vou dar uma dica aí, se algum russo estiver nos acompanhando. Já sei. A Colômbia acabou de jogar a Copa América, aí o grande destaque da Copa América se chama Rames Rodrigues, sei lá, vai que, né? Vai lá, né? Imagina o Rames no futebol russo, futebol mais pegado, mais duro ali, ele pode deitar e rolar ali. E por falar em farra, como disse o Mauro César Pereira, começou ontem a era Ramon Dias como técnico do Corinthians. Ele se foi apresentado ontem e aí ele, entre outras coisas, ele falou que ele evitou falar no va bajar, como ele falou
quando chegou no Vasco. Tem até uma reportagem aqui no UOL sobre isso. Evitou falar isso e por uma razão, o Danilo. Ele disse que a situação do Corinthians não é tão dramática como era do Vasco naquele momento, que dá para sair desse buraco rapidamente. Foram as palavras de Ramon Dias na sua chegada ontem ao Corinthians. Ele e o filho dele, o Emiliano. Olha lá, ó. No va bajar. Ramon evita a promessa no Corinthians após ter falado essa frase no Vasco, e de fato o Vasco no barrou. A gente até falou recentemente, né? A gente tem que lembrar que o Vasco, para não cair, contou com uma série de ajudas externas, que não só a evolução do futebol do Vasco sob o comando do Ramon Dias, basta a gente lembrar a presepada que fez o Santos para conseguir ser rebaixado. Eu achei o Ramon Dias um tanto quanto otimista ao falar que consegue se livrar. Tudo bem que também não seria tão simples ele chegar ali e falar: ferrou, não temos o que fazer, vai dar ruim. Vá Né? barrar. Exato, mas ao mesmo tempo, se você olhar a sequência do Corinthians, é uma sequência complicada, porque tem adversários diretos. Então hoje começa com Criciúma, por exemplo, um pouquinho mais na frente vai ter Grêmio, tem o Juventude, que está descolando dessa turma porque conseguiu algumas vitórias, mas ainda assim, na teoria, é um time que luta contra essa mesma fase, e junto com isso ainda tem Bahia, Atlético Mineiro, que está ameaçando reagir, e o Bragantino. Esses são os próximos 6 jogos do Corinthians. E eu acho jogos dificílimos. E aí, quando a gente completar esses 6 jogos, o Corinthians já vai ter aí 22 partidas. 22 partidas já é quase assim, um campeonato mais do que o primeiro turno todo, com 3 jogos de volta ainda. Então, assim, são 6 jogos que podem definir bastante o que a gente vai ver do Corinthians do Ramon Dias. Eu achei ele otimista demais para falar assim nesse sentido, e acho que vai demorar um tempo para ele entender as diferenças entre Corinthians e Vasco também. Porque, querendo ou não, embora os dois times tenham torcidas gigantescas e tal, o Vasco ele tá nessa luta de rebaixamento, já caiu algumas vezes, né? Então dá para dizer que é uma rotina um pouco mais comum em São Januário você ter esse tipo de coisa. No Corinthians, embora o Corinthians tenha escapado de rebaixamentos recentemente, aí já é uma questão muito mais dolorida para o Corinthians. E mais, me parece também uma questão de você ter o Augusto no comando, é um desafio que o Ramon não sabe muito bem o que vai acontecer. Tudo bem que na 777 ele também não tinha alguém para ajudar tanto assim, mas eu acho que o desafio no Corinthians me parece maior do que o desafio do Vasco por essas questões. Eu achei o Ramon um tanto quanto otimista. E eu vou te falar, Tirone, eu estava na expectativa que ele ia falar o Nová Barrar. É uma marca registrada dele, deveria ter falado. Pois é, mas eu imaginei também que ele fosse falar. Deixa eu passar os jogos do Corinthians que você falou, a sequência, ó. Tem o Criciúma em casa hoje, em Itaquera. Dia 21 tem o Bahia em Salvador. Depois, dia 25, tem o Grêmio em Itaquera, jogo confronto direto. Depois tem o Atlético Mineiro, dia 27, fora de casa. Depois tem o Juventude, dia 3/8, em casa. E aí tem o Bragantino, na sequência, dia 11, em casa. Essa é a sequência do Corinthians aí, nos próximos jogos, já sob comando do Ramon Novabarrar Dias, Mauro. Ele falou lá ontem, tal, né? Até cobrou o Vasco, né? Falou que estão devendo para ele e tudo mais. Mas vamos pensar no futuro. E primeiras palavras do Ramon Dias. A gente já falou um pouco sobre isso, mas é bom sempre lembrar. Ele ficou marcado por ter salvo o Vasco, mas vamos combinar que a salvação do Vasco foi na última rodada, com um monte de jogo de outros jogos ajudando e tal. Foi daquele jeito, né? A salvação do Vasco ano passado. O último trabalho digno de grandes elogios do Ramon Dias foi pegar o River Plate, que tinha ido para a segunda divisão em 2012, e ganhar um campeonato argentino em 14. Isso tem uma década. Né? E o último trabalho dele foi um fiasco retumbante no Campeonato Carioca, quando ele foi amassado pelo Nova Iguaçu. É isso que a gente tem que falar. O Campeonato Brasileiro do ano passado, que escapou do rebaixamento, foi em circunstâncias bem peculiares, com uma boa dose de sorte, né? Combinação de resultados e tudo mais. Uma derrota para o próprio Corinthians jogando em São Januário praticamente decretou o rebaixamento do Vasco. Mas aí uma combinação de resultados e a vitória sobre o Red Bull Bragantino na última rodada, jogando no Rio de Janeiro, essa combinação fez o Vasco sobreviver na Série A. Mas foi um desempenho horroroso, péssimo, pífio. E aí esperava-se no Campeonato Carioca, que é uma competição bem mais fácil, que o Vasco apresentasse alguma melhora. Foi um horror também, péssimo.
Então, sabe, sinceramente, o Ramon Dias, nos últimos tempos, não apresentou nada que justifique otimismo por parte do torcedor do Corinthians, a não ser superstição. Ou aquela coisa, mudança, mudou e tal. Foi um grande treinador, um grande jogador, foi um grande técnico em dado momento, mas já há algum tempo não é. Talvez ele seja uma versão argentina do Luxemburgo. Talvez, entendeu? Que é um técnico que foi o melhor do Brasil e hoje está fora do mercado, não é por acaso. Entre outros técnicos, falam do Luxemburgo que ele foi o Maioral, né? E hoje ninguém contrata mais o Luxemburgo, contrata, ele vem, vai embora. Enfim, essa é a realidade do Ramon Dias. O trabalho dele no Vasco foi fraco. Vamos lembrar, Vasco e Nova Iguaçu, só falar do Nova Iguaçu. 3 jogos Vasco e Nova Iguaçu. Na Taça Guanabara, derrota do Vasco. Aí depois do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, empate com o Léo Jardim fazendo nada mais, nada menos que 12 defesas. O Nova Iguaçu chutou quase 30 vezes a bola contra o gol do Vasco, 12 no alvo, e o goleiro fez 12 defesas, 6 ou 7 absurdas. Tanto que o Ederson se machucou e o Dorival Júnior o convocou para a seleção, graças ao Nova Iguaçu, com seu potente ataque, com o Carlinhos, inclusive, que está no Flamengo. Certo? Aí vem o outro jogo. Não, agora o Vasco vai se acertar. Aquilo foi uma exceção. O Vasco vai jogar melhor, o Vasco vai derrotar, vai para a final com o Flamengo. O Vasco perde para o Nova Iguaçu. Não foi nem tão ameaçado como no jogo anterior, mas perdeu. Perdeu e mereceu perder. Nova Iguaçu, gente. Time arrumadinho no Campeonato Carioca e tal, mas Nova Iguaçu. Nova Iguaçu não disputa o brasileiro. Se disputasse, brigaria para não cair, talvez fosse lanterna, sei lá qual seria o destino. Não seria muito diferente disso, não. O Vasco teve dificuldade com esse time. O técnico, Ramon Dias. Então, achar que ele vai chegar e vai transformar o Corinthians, pode ganhar o jogo de hoje, novidade, tal, novo treinador, mas pode até fazer um bom trabalho. Não estou dizendo que não vai fazer. Estou dizendo o seguinte: eu não falo do futuro, não tem bola de cristal. O passado recente não o credencia a ser um técnico que vai despertar muito otimismo. A não ser quem quer vender agenda positiva, mas isso aqui, por aqui, perto de mim, tem falta. Sempre tem falta. Agenda positiva está sempre em falta. Agenda positiva aqui, Danilo. Fala, Danilo. Não, eu só fui ver aqui, eu tava tentando lembrar a campanha do Santos final. 3 derrotas consecutivas e 2 empates nos últimos 5 jogos do Brasileirão. Se tivesse, isso, o Santos depois o Santos ganhou do Flamengo e falou, salvou, né? Ganhou Exato. Do Flamengo lá em Brasília, falou, agora salvou. E aí, depois perdeu, foi um desastre, tá na Série B e agora tá liderando a Série B. O Santos ganhou mais uma ontem. Agora, Danilo, a agenda positiva aqui. Hoje estreiam o Hugo Souza, reforço, goleiro, que era do Flamengo, e o Alex Santana, foi oficializado ontem, meio-campista, segundo volante, né? Que jogou no Atlético Paranaense, veio da Europa, tal, jogou no Atlético Paranaense, e agora estreia no Corinthians, já chegando na estreia do Ramon Dias. São 2 reforços dessa janela corintiana, que deve ter mais jogadores ainda chegando. Sabe-se lá como vai pagar, né? Não só a contratação, mas como o salário e tudo mais. Talvez com um adiantamento da Liga Forte que eles pegaram. Enfim, é uma questão até bem semelhante ao que o Mauro falou recentemente agora no programa sobre as SAFs. Concordo 100% nessa questão, porque é SAF, começa a colocar dinheiro, não tem nenhum tipo de comprovação de receita, que você tem aquela receita recorrente para poder fazer aquele tipo de investimento. Então o presidente do Cruzeiro simplesmente falou, não, vou colocar um aporte aqui porque eu estou contratando, a minha folha inchou, e o Corinthians é algo parecido. E aí nem tanto pela não produção de receita, porque o Corinthians no ano passado foi o segundo time que mais teve receita, mas pelo não pagamento das dívidas. A cada dia que a gente tem notícia de alguém que entra na justiça, algum empresário que chega, algum jogador que não recebeu. Não sei como vai receber, como o Corinthians vai pagar esses jogadores. Fato é que o Corinthians precisa de reforço, porque foi um time muito mal montado. Agora, deveria contratar? Se tivéssemos um fair play financeiro, ele conseguiria contratar? Não. Teria que investir na base, teria que procurar jogadores de outra maneira, porque não deveria contratar, uma vez que você coloca uma desigualdade com os outros concorrentes, com times que de repente estão ali, um Fortaleza, um Cuiabá, que estão jogando no seu limite de contratação, olha para o lado e vê o Corinthians devendo o almoço, comprando um jantar. É um negócio realmente maluco. O jogo de hoje é um jogo bem difícil, viu? O Criciúma tem conseguido fazer jogos difíceis e eu acho que esses 2 reforços que você falou, eles até compõem, etc., mas não vão chegar por causa deles, agora o Corinthians é favoritaço contra o Criciúma. Em outros tempos a gente falaria que o Corinthians é favoritaço contra o Criciúma porque está jogando em casa. Isso já não existe mais. Eu acho que é um jogo bem difícil e eu não me assustaria se o Criciúma conseguisse arrancar um ponto em São Paulo.